Oh, glória, quem é que está feliz com Jesus aí? Oh, que benção, a gente está muito ansioso. Vamos ficar de pé, mas vamos ler a palavra. Se você tentar ser bem objetivo, a gente tem a Santa Ceia para celebrar ainda, tem muita coisa para acontecer. Eu estou muito feliz com Jesus. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo de número 4. Essa palavra, o Senhor falou muito forte comigo num domingo pela manhã, há quem sabe 1 mês e meio atrás. Nós estávamos tomando café, eu e a pastora, e ela me citou um versículo dessa palavra de Ageu, e eu comecei a ler essa palavra durante uma semana, e foi tremendo, porque essa mesma palavra eu preguei lá em Santa Fé, e Deus deu uma direção de uma palavra, na mesma palavra, uma mensagem para aquela igreja, lá em Mingaguaçu também, e Deus colocou uma palavra no meu coração, e foi a que Deus mais falou comigo, que eu quero transmitir com vocês, naquela semana posterior ao domingo de manhã. Até compartilhei algo na oração que nós fizemos aqui, aquela semana de oração. Lembra, pastor Ricardo, de manhã? Foi aqui de dentro. Mas eu estou muito feliz, irmãos, em primeiro lugar, terminando um ano vivo, graças a Deus. Você já imaginou o que Deus fez na sua vida nesse ano? Deus é maravilhoso, irmãos, é tremendo. Eu vi tantos milagres de Deus. Tremendo, é tremendo. Vamos ler a palavra, vamos lá. Livro de profeta Ageu, capítulo 1, verso número 4. Diz assim: povo de Judá, o Senhor fala através do profeta Ageu, e essa palavra é para o seu coração, irmão. Por isso que eu quero que você preste bem atenção. Eu peguei a Bíblia da pastora, porque a versão, eu li essa palavra em várias versões bíblicas, mas essa aqui, a nova tradução da linguagem de hoje, ela para mim foi muito pontual, ela é muito atual. Essa palavra é muito atual para esse ano em que nós estamos vivendo. Diz assim: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para manter a fome. Tem o vinho, mas não é para se saciar. Tem as roupas, porém elas não chegaram a proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso, o Senhor Todo-Poderoso diz: pense bem no que tem acontecido com vocês. Agora, vão até as montanhas, tragam madeira, construam um novo templo, e eu ficarei muito contente com esse templo, e ali serei adorado e serei honrado. Pode tomar assento. Uma palavra poderosa, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o ano de 2020 vai ser um ano que vai ficar marcado na história. Você chegou a imaginar isso? Que esse é o ano que vai ficar contado por gerações e gerações. É um ano que as pessoas daqui a 100 anos estarão em livros de história. Um ano em que um vírus, algo minúsculo, parou o mundo, fechou fronteiras, fecharam pontes. Aqui nós tivemos essa experiência, ainda está a fronteira da Argentina fechada. Algo que Deus permitiu que acontecesse, não há dúvida disso. Assim como a missionária Márcia disse, para que nós voltássemos a refletir. Eu vi tanta coisa acontecer, tanto no meu trabalho, mas principalmente na igreja. Algumas são muito boas, mas outras são muito tristes. Eu falava com o pastor essa semana passada, que passou terrivelmente pelo Covid, sobreviveu no milagre. Ele me dizia que na igreja dele, mais da metade, posterior ao Covid, ao voltar, muitos abandonaram a fé. Muitas pessoas passaram a somente congregar nas suas casas e achar que congregar nas suas casas é o suficiente.
tantas coisas aconteceram. Mas irmãos, Deus fez tantas coisas. Olhe para a sua vida. Você chegar ao fim de um ano tão terrível, literalmente dizendo, para a vida humana, mas nós estamos aqui, estamos de pé, estamos findando mais um ano. Olha quanta coisa Deus fez na sua vida. Você está aqui, você suportou as pressões do mundo, você suportou as pressões dos desânimos da fé, e você continua aqui. Mais um ano termina, mais um Natal chega, e ano de 21 e 21, eu já quero dizer que vai ser um ano extraordinário, assim como esse foi. Durante a pandemia, nós tivemos que tomar uma decisão, sairmos lá do centro, e eu tenho tanta convicção e certeza hoje, de que Deus nos trouxe a esse lugar, juntarmos as congregações do Morumbi e da sede, encontrar esse lugar de uma maneira tão milagrosa. Não quero contar isso, porque não é esse o detalhe, mas para aqueles que não sabem, que me ouvem, foi milagroso encontrar esse lugar. Quando nós tomamos uma decisão pela fé, os pastores vão lembrar dessa reunião, nos reunimos sem ter um lugar para ficar. Nós dissemos, abandonamos ao centro, e todos disseram sim, e falamos, montamos provisoriamente um estúdio lá na igreja do Morumbi, que era que nós estávamos, e falamos, vamos cultuar online, como muitos fizeram. E nesse período nós começamos a procurar algum lugar aqui no Morumbi, e a gente dizia, nós não pode ser tão pequena, se a igreja do Morumbi já era pequena para o povo que tinha, juntar com o da sede. Então, quando nós encontramos esse lugar, foi uma alegria só no coração. Fizemos um negócio assim, bem embaixo das asas do Altíssimo, escondido. E quando nós conseguimos concretizar o aluguel, que o aluguel somando a sede e o Morumbi ainda ficou inferior, e nós dissemos, nosso coração se alegrou. Lembram, pastores, que convocamos uma reunião aqui de surpresa com os pastores, e apresentamos, dissemos, esse é o lugar que nós iremos congregar. Tínhamos aquele lugar aqui do lado, mas tinha esse para ser arrumado. Foi muito trabalho, foi suado. E quando nós alugamos esse lugar nós dissemos, será que não vai ser aqui que nós vamos ficar definitivamente? Vocês lembram disso? Nosso coração se encheu de alegria. Nós dissemos assim, quem sabe aqui, porque sempre tivemos tantas promessas de que a nossa igreja seria grande. Irmãos, Deus sabe que nós nunca sonhamos com uma igreja grande, em número, em templo, em lugar bonito. A gente sempre se preocupou com o coração missionário, com as famílias que precisam, com o coração das crianças, com o coração da família. Esse sempre foi o nosso objetivo. Criamos a associação, como vocês sabem, na época do centro, e sempre Deus dizia, vocês vão ter um lugar onde a associação será junto. Vinha alguém de fora, entregava profecia, dizendo que a nossa igreja seria grande, que viria mantimento de todos os lugares, que a nossa igreja seria um hospital, que seria um socorro, e que ali num lugar só, nós teríamos a associação e também teríamos a igreja. Então nós viemos para esse lugar, com uma promessa, de quem sabe, nós comprarmos esse lugar. Então nós começamos a trabalhar, e Deus foi muito fiel, irmãos. Enquanto tudo estava fechado, eu não sei de onde, mas Deus trazia provisão para o caixa da igreja, e nós conseguimos arrumar ali, nós conseguimos arrumar aqui, nós conseguimos fazer o estacionamento. Deus foi cuidando de todos nós, foi cuidando das famílias em casa. Os testemunhos que nós víamos dos cultos online eram tremendos. Era lindo do que tudo que Deus estava fazendo, e sem nós falarmos, através da vida do irmão que cuida das nossas redes sociais, de algumas delas, ele colocou esse slogan, um novo tempo. E literalmente quando nós começamos a congregar aqui, nesse lugar, porque irmãos, Deus sabe que sempre quando Deus falava de nós termos algum lugar para congregar, sempre o nosso coração
olhava para essa região do Morumbi, sempre, não sei porquê, mas sempre o nosso coração estava aqui, ou melhor, era Deus nos direcionando para esse lugar. E foi lindo tudo que Deus fez, e realmente nós começamos a congregar aqui do lado, irmãos, e foi tremendo, os cultos com a presença de Deus maravilhosa, quantas reuniões que nós fizemos, quantos cultos de pastores, ou cultos e reuniões de adoração, que a presença de Deus se manifestava de uma maneira poderosa e continua se manifestando. Nós entramos aqui num lugar para ouvir a palavra, nós sentimos a presença de Deus, é lindo. E eu li essa palavra, irmãos, e foi muito forte, porque nós, não sei se alguns irmãos sabem, nós estamos construindo uma casa. E quando eu li essa palavra, irmãos, essa palavra, pastor Antônio, entrou no meu coração, aonde eu li assim: vocês têm vivido em casas luxuosas. Eu comecei a olhar para a vida de alguns irmãos, e mesmo a minha, de que eu conheço aqui, e eu vi todos têm um bom carro, a maioria aqui tem uma boa casa, a maioria aqui se veste bem, a maioria aqui come bem. E essa palavra diz: mas a minha casa? O Senhor diz: e a minha casa? Eu volto a repetir, e o Senhor diz: e a minha casa está destruída. Essa palavra, eu sei que ela é uma palavra figurada para os dias de hoje, pastor Sérgio, porque ela é uma palavra, nós sabemos que hoje o templo é o nosso corpo, nós somos o templo do Espírito. E eu vi Deus fazer tantas coisas na minha vida durante essa pandemia, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. E essa pergunta ecoava dentro de mim, e eu te pergunto: como que está o templo que Deus vive em você? E o Senhor diz: vocês têm vivido em casas luxuosas, mas como está o templo? Eu vejo tantas pessoas focadas nas suas coisas, focado no seu trabalho, focado em construir a sua casa, focado nas suas roupas, focado nos seus propósitos. E a palavra que ecoa hoje é: como está o teu templo? O Senhor diz: olha para o teu redor, tem plantado tanto e colhido tão pouco, tem comido tanto, mas não tem se fartado, tenho trazido vinho, mas não tem alegria. Por quê? Porque Ele diz: a minha casa está destruída, tem que reconstruir. Tem que reconstruir. Então Ele diz: sobe para as montanhas. Irmãos, se você vê o período da história do povo de Israel aqui em Ageu, era terrível, era como passamos hoje. O povo dependia de miséria do governo para sobreviver. Quantas famílias sobreviveram porque teve um auxílio emergencial do governo? Fomos impedidos de entrar dentro de um templo para adorar ao Senhor. Restrições, limitações. Meu coração se partiu, irmãos. Vi 5 famílias que vieram com seus filhos aqui e retrocederam, porque nós não podemos permitir que crianças entrem no templo. Pare um pouco para imaginar, irmãos. A situação em que nós vivemos hoje é o fim, encaminha para o fim, e a pergunta continua ecoando e dizendo:
como está o templo. Vivem em casas luxuosas, mas o meu templo está destruído. Por quê? Porque nós perdemos o foco. E por isso, diz a palavra, passamos fome e necessidade e não há fartura. Mas a palavra, irmãos, ecoa porque um profeta larga uma palavra dizendo: é tempo de reconstruir. 2021 é o tempo de reconstrução. É o tempo de você voltar para trás e voltar a ter um encontro com Cristo. É a hora de você voltar para trás e começar a buscar as tuas esperanças no Senhor, porque a fartura e a alegria virá dele e de mais ninguém. O ano de 2020 provou do que aqueles que estiveram agarrados e firmes do Senhor não passaram necessidade. Aleluia! Deus manteve a sua igreja de pé e disse e continuou dizendo: pode fechar as portas, que eu continuarei mantendo a sua igreja. As portas foram fechadas, mas a provisão divina jamais faltou para a igreja. Faça uma reflexão desse ano. Não sou eu que digo, são os seus olhos que contemplaram do que Deus é capaz de fazer. E eu não consigo entender como pessoas podem ser tão negligentes com Deus, como pessoas podem passar uma vista grossa na existência de Deus e no sustento que Ele é capaz de dar. Sua palavra diz: eu não vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. É a palavra. Nós nos sustentamos pela palavra. Nós somos alicerçados pela palavra. Nós mantemos de pé pela palavra. Irmãos, é fantástico do que Deus fez. E nós nos enchemos de alegria quando mudamos para cá, pela presença de Deus em primeiro lugar. Da maneira que Deus falava e continua falando. Porque assim como a missionária disse aqui, se não for a presença, nós não nos mantemos de pé. É a presença dele que nos sustenta, é a presença dele que enche o coração de alegria, é a presença dele que sustenta a casa, que restaura a família. Irmãos, é a presença. Se a presença dele não está, nós desfalecemos. E nós entramos aqui, irmãos, com uma esperança, e nos enchemos de alegria e dissemos: Deus vai preparar para nós comprarmos esse lugar. E nós tínhamos uma promessa, uma palavra de um homem. Então nós fomos, e eu fui entusiasmado, fiz uma reunião. Eu falei: vende para nós. Fui cheio de esperança. Nós já tínhamos investido um bom dinheiro para reformar esse lugar, aquele. E aí o irmão diz assim: não, agora nós não queremos. Nós queremos vender, mas agora não. Daqui a 2 anos vai passar perimetral aqui. Não. Falei: mas a gente pode definir algum preço, nós podemos fazer alguma coisa. Nós estamos querendo fazer qualquer negócio. Nós queremos comprar esse lugar. Nós, o homem. E ele disse: não. Eu saí de lá, eu me lembro que a pastora estava toda entusiasmada. Eu falei: não, ele disse que não quer vender. E naquilo ela disse assim: meu Deus, nós já olhamos tantos lugares. A gente, irmão, nós varremos essa cidade aqui antes de virmos para cá, e mesmo durante aqui, terrenos, olhando o terreno, e nada dava certo, nada, o coração se alegrava. E queira bem ou não, ele nos coloca para baixo.
Quando você deposita confiança em alguma coisa e não dá certo, vem uma tristeza, é normal, é natural. Há um desânimo. Mas na semana seguinte, irmãos, escute o que eu vou lhe contar. A gente tem que estar muito atento a Deus, as respostas e os direcionamentos de Deus. Na semana seguinte nós tivemos um culto de homens aqui. E naquele dia o irmão Eduardo, ele trouxe o seu testemunho e uma palavra. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas Deus usou a vida dele para colocar algo no meu coração. Ele, não sei se ele vai lembrar. Durante a ministração, não sei se os pastores lembram, ele chegou e apontou para mim e disse assim, não sei se voluntária ou involuntária, mas ele disse: pastor, nós construiremos a igreja do zero. Você lembra disso? Vocês lembram, pastores, ou não? Detalhe, você lembra, Eduardo? Irmãos, aquilo ali foi a resposta de Deus. Eu disse: não, o propósito de Deus não era nós comprarmos esse lugar. Deus quer dar algo para a gente do zero. Lembra disso, Eduardo? Aquela palavra entrou no meu coração, e ele disse assim: nós construiremos a igreja do zero. Aquele irmão foi algo que tocou muito forte no meu coração, porque as pessoas que me conhecem sabem, eu nunca uso o sentido próprio no individual, eu sempre uso no coletivo, na igreja, porque a igreja não é um, a igreja são todos. E quando ele disse: nós construiremos, eu sabia que era Deus falando comigo no meu coração. Eu disse: amém, Senhor. Não sei se foi numa quarta ou numa quinta-feira daquela mesma semana, no final de uma tarde, de um dos poucos dias que sobram no final de tarde, eu falei para a pastora: vamos dar uma olhada se a gente acha algum terreno por aí. Ela falou: vamos. Colocamos a Radassa e o Vitor dentro do carro e começamos a andar. Ela falou: vamos pegar aqui esse caminho que vai aqui para, seguindo a República Argentina aqui. Quando nós começamos a descer aqui e subir, logo depois da baixadinha aqui, tipo 1000 metros, ali tem não sei se vocês viram, estão construindo tipo uma plataforma, alguma coisa assim, e ali tinha uma ruazinha que entrava, e nós dissemos: vamos entrar aqui nessa rua, lá tem uma casa, vamos perguntar de quem que é esses terrenos por aqui. Quando eu chego lá, irmãos, a pastora vai lembrar, quando eu tinha 3 homens sentados, eu desci do carro, veio um cachorro lá latindo, chego lá e olha assim: o Álvaro, o que você está fazendo aí, rapaz? O Álvaro era o senhor que arrumou o nosso estacionamento aqui. Alguns vão lembrar, né, Valdemir? Você lembra do Álvaro? Ele veio aqui, mexe com terraplanagem. Ele falou assim: gringão, mas eu moro aqui, tchê. Falei: como você mora aqui? Sim, eu tenho 5 alqueires aqui. Falei: você tem 5 alqueires aqui, Álvaro? Sim, todo esse pedaço aqui é meu. Eu falei: então vende para mim, 3.000 metros, 5.000 metros. Não, esse tudo já é dos meus filhos. Eu falei: mas Álvaro, 3.000 metros, você tem 5 alqueires, são 125.000 metros, me vende só 5, só 3. Não, meus filhos já têm projeto, já não é mais meu. Aqui vai sair a faculdade de medicina, vai sair um hospital aqui do outro lado, e aqui dá bem nessa rua aqui, é a minha divisão, e meus filhos querem fazer umas kitnet aí para quem vai querer alugar ali depois para estudar. Mas Álvaro, 5.000 metros não vai te fazer falta. Falou: não, mas tem uma mulher aqui na frente que quer vender. Eu falei: aonde? Não, aqui do outro lado ali tem a rua que entra ali para o Pesque Pague. E também tem o Calegari aqui em cima, pede para ele se ele não quer vender para você. Eu falei: tá bom, obrigado. Fomos lá no Pesque Pague, pegamos a rua do Pesque Pague, chegamos lá, bato no Pesque Pague, sai uma senhorazinha com 80 anos, 85 anos. Eu falei: senhora, boa tarde. Falei assim: me falaram que vocês têm terreno para vender. Não, minha filha me
Faz 5 meses que me deixou trancado aqui nessa chácara, por causa do corona. Outra gringa. E eu falei, sim, eu falei para ela assim, sim, minha filha me deixou aqui porque tem medo do coronavírus. E aí, falei, mas como o telefone falei, mas não quer vender? O rapaz ali, o Álvaro, me falou que queria vender. Ela falou assim, não quer vender. Queria, mas não quer mais. E eu falei, mas dá o telefone dela. Não tem o telefone dela. Eu estou aqui 8 meses trancado aqui dentro, não tem telefone. Olhamos para cá, né, amor? Não tinha ninguém em volta, só tinha uns piazinhos lá. Fomos embora. E no outro dia, pedimos para uma irmã aqui da igreja correr atrás para encontrar a dona do terreno. Irmãos, pela misericórdia de Deus, encontramos a dona do terreno. A dona era amiga dela. E só não quero contar o outro detalhe, porque de repente não é ao vivo. Quem era a dona conhecia a gente já. Então marcamos uma primeira reunião. E não contamos para ninguém, irmãos. Só começamos a orar e interceder. Porque, irmãos, são 10.000 metros quadrados sobre a República Argentina. A exatamente daqui 1.000 metros à esquerda, em frente aonde vai sair o hospital, em frente aonde vai sair a faculdade de medicina. Daqui se consegue ver o terreno lá em cima. De vários, é um lugar lindo e maravilhoso. Irmãos, começamos a orar, entramos em oração. E pela graça e misericórdia de Deus, eu quero testemunhar para a igreja hoje, que na sexta-feira, pela fé, sem dinheiro, para pagar daqui 1 ano, pela fé, com uma pequena entrada, nós assinamos o contrato de compra e venda do terreno da nossa igreja, para a honra e glória do nome de Jesus. Isso pode ficar de pé, assim como Deus disse, Eduardo, nós iremos construir a nossa igreja. Aleluia! Deus é fiel e nem pandemia pode parar os projetos que Deus tem. Glória a Deus. Desculpa, irmãos, pela foto, que o fotógrafo foi o Walter. O pastor Walter, ele não é muito bom para tirar foto, irmãos. Mas irmãos, dá uma olhada, tem até um monte lá atrás, ó. Tem até um monte lá atrás. E quero dizer para vocês, irmãos, que com chuva ou sem chuva, o nosso próximo culto de quinta-feira não será um culto, mas vai ser uma oração naquele lugar, convidando você para tomar posse daquele lugar conosco. Com chuva ou sem chuva, nós estaremos lá, pastores, para determinar que aquele lugar será um lugar para honra e glória, aonde o templo do Senhor será lugar de adoração. E essa palavra foi muito forte comigo, irmãos, e é por isso que eu estou falando que é para você. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou ser o primeiro. Quando nós começamos esse propósito, pode sentar. Quando nós começamos isso, essa palavra, como eu disse, falou muito forte comigo, irmãos, porque como Deus sabe, nós, como muito sacrifício, estamos construindo uma casa, mas eu tinha feito algumas provas com o Senhor nesse ano, em silêncio, sem ninguém saber. E Deus foi, eu não tenho tempo para contar um testemunho, quem sabe num outro culto continuamos e eu conto do que Deus fez durante esse período da pandemia. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou dar a minha semente, eu vou dar 50 mil reais para esse terreno, mesmo em toda essa dificuldade que nós passamos. Pegamos empréstimo do banco, está aqui o pastor Walter que sabe, para manter a empresa de pé durante a pandemia, nenhum funcionário mandado embora.
nem um salário atrasado, nem uma gratificação, nem um 13º, tendo um empréstimo para pagar. Mas eu creio, e eu creio nesse Deus. E eu disse: eu vou dar 50 mil reais para a compra desse terreno, porque eu sei. Eu falei: Senhor, eu não quero viver em casa luxuosa, mas o templo está destruído. E eu quero te convidar nessa noite, irmãos, a você colocar a tua semente nesse projeto. Nós compramos pela fé, temos que pagar R$1.650.000 em um ano. É loucura. Loucura para o mundo, mas para Deus não é nada. Você que me ouve pela rádio, você que está me assistindo pela internet, você que está aqui, faça hoje um propósito com Deus, que eu sei o que Deus fará na sua vida, porque eu sei o que Deus fez na minha nesse ano. Eu não tenho dúvida que Deus irá te honrar. Pode fazer o impossível, que eu tenho certeza que Deus vai honrar na sua vida. Creia no que eu lhe digo. Faça a sua oferta, faça sem medo. Procure a diretoria da igreja, a secretaria, pode procurar a mim e falar: pastor, eu quero dar tanto para esse projeto. Eu quero fazer questão, irmãos, no nome de Jesus, de fazer uma campanha de jejum e oração por cada um que colocar essa semente nesse projeto. Porque eu peguei muito forte, Eduardo, não é é nós. Deus está chamando a nossa igreja para um novo tempo. É muito profético, irmãos, é muito profético. Esse título é muito profético. E eu dizia: não é só um novo tempo, é uma nova história.